Graças e paz, irmãos. Nós estamos estudando, como foi falado, sobre as últimas coisas, que na teologia sistemática também é chamada de escatologia. E a gente já tratou sobre algumas coisas, nós vamos recapitular rapidamente aqui apenas uma delas, porque tem relação com o que a gente vai tratar um pouco mais nessa noite. E nós vamos tentar fazer algo diferente, né? Hoje nós vamos usar o slide. Provavelmente a gente vai precisar apagar primeiro, pelo menos essas lâmpadas, né, aqui da frente, para os irmãos enxergarem um pouco melhor, porque terão algumas imagens que vão ter alguns detalhes, eu acho que seria interessante. E aí, para ajudar, eu acho que se os irmãos quiserem, poderiam vir um pouquinho mais para frente, né? Se for facilitar você de enxergar, fique à vontade para você chegar aqui um pouquinho na frente. O Francisco já deu uma centralizada aí, né, Francisco? Para a visão dar uma ajustada. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. E aí, abra sua Bíblia, como eu disse, para a gente recapitular só um ponto importante aqui. Nós vamos abrir em Mateus, capítulo de número... Isto, achei que estava ali. Já vai gravando, porque nós vamos ficar no capítulo 24 aí um bom tempinho. Com a graça de Deus, toda quinta-feira, então, a gente vai estudar o capítulo 24 de Mateus. Então, abra aí. Nós vamos ler o versículo de número 3, para lembrar a respeito do que esse versículo aqui trata e que tem relação com o que a gente já estudou, e a gente vai avançar um pouquinho mais. Então você já deixa aberto, né, porque nós vamos olhar outros versículos aí, não muitos, mas também está projetado aqui. Mas aí na sua Bíblia você está com um texto um pouco mais próximo, né? Diz então, capítulo 24, versículo 3, vamos juntos? Vamos lá? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, o que nós vimos, desde que a gente entrou nesse assunto mais geral da escatologia ou das últimas coisas, que tem relação com não o nosso fim individual, mas o fim geral de tudo que existe, tudo que foi criado. Desde que a gente entrou nisso, nós entendemos aí a importância dos sinais para o povo judeu, né, o contexto que vem lá do Antigo Testamento, onde Deus também, de maneira didática, usava sinais, meios ilustrativos para que o povo pudesse entender, receber uma determinada mensagem, orientação e etc. Então isso era algo costumeiro dos judeus, não era algo novo, não era uma novidade, e os discípulos não estavam então justamente pedindo a Jesus sinais como algo que não fazia parte, né, da cultura deles como israelitas e judeus. Mas nós também entendemos o contexto do porquê que os discípulos pediram a Jesus um sinal. E relacionado a esse sinal, não somente a volta dele, mas o fim de todas as coisas. E o que está relacionado a isso é a destruição do templo. Depois a gente vai observar aí os versículos anteriores, os versículos 1 e 2, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que no versículo 3, os discípulos estão pedindo um sinal a respeito da vinda de Cristo, da volta dele
e da consumação do século. Basicamente, o que nós fizemos na última quinta-feira passada? Se os irmãos se lembrarem, e depois eu coloquei lá no grupo da igreja, eu coloquei uma tabela onde nós comparamos os textos ou os evangelhos paralelos, né, as passagens paralelas, tanto em Mateus quanto em Marcos e Lucas. Então a gente não vai fazer a leitura aqui, porque não tem necessidade, vai tomar muito nosso tempo. Eu só quero que os irmãos se lembrem, depois você pode ir lá consultar no grupo, para você fazer isso com mais tempo. Mas é só para os irmãos lembrarem, né, que a gente tratou sobre esses sinais, e aí fizemos uma listagem de mais ou menos aí 13 sinais que a gente pode dividir dessa forma também. Nesse primeiro slide a gente está vendo os 8 primeiros sinais, e aí os restantes do 9º até o 13º, e por fim, na parte de baixo, aqui na última linha, é a volta, que na linguagem de Jesus é que toda criatura verá o Filho do Homem. Então aqui ele está se referindo à sua volta, né, a esse ato final, aonde vai ser consumar todas as coisas, todas elas vão acabar, deixar de existir como o são. É a recapitulação que eu queria fazer, tá bom? Da gente guardar a ideia de que nós estamos aqui tratando sobre os sinais. Por quê? Porque os discípulos pedem um sinal a Jesus diante do que Jesus falou nos versículos 1 e 2. Então volte aí os seus olhos para os versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É por causa dessa sentença final aqui do versículo 2 que os discípulos pedem um sinal a Jesus, porque eles relacionam a destruição daquele templo tão belo à volta de Jesus e ao fim dos tempos, ao fim do mundo. E aí, o que a gente vai observar aqui de maneira mais detalhada, e aí nós não vamos usar tanto a nossa Bíblia, vamos usar pouco, porque a gente vai observar outros detalhes aqui que a gente pode encontrar na história. A gente tem que fazer uma pergunta. A pergunta é: diante do que Jesus falou, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, será que hoje nós estamos com um probleminha aqui com o som, então os irmãos têm um pouquinho de paciência. Voltando, irmãos. Diante do que Jesus profetiza a destruição do templo, tão grandioso, tão belo, a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que estava certo os discípulos relacionarem a destruição do templo aos fins dos tempos e à volta de Jesus? Será que era isso que Jesus estava se referindo ou a outra coisa? Então pode passar aí. O que a gente vai olhar aqui, que a gente já falou um pouco na semana passada, é que esse templo que Jesus tanto estava quanto os seus discípulos, os discípulos comentam, Jesus dá essa profecia relacionada a esse templo, é o templo de Herodes, em Jerusalém, que era onde eles estavam. E aí, nós temos algumas imagens. Lembra que na quinta-feira passada eu havia mencionado, que se os irmãos quisessem, era só procurar no Google, né? Eu não tinha conseguido trazer, agora a gente faz isso hoje. Não sei se vai dar para os irmãos verem tão bem, mas dá pelo menos para ter uma noção. Então a gente tem aqui uma visão, mais ou menos, de como era a cidade de Jerusalém nos dias de Jesus, nos dias de Herodes. Uma visão aqui maior de praticamente toda a cidade.
Aqui a gente tem uma outra visão da cidade, tem aí algumas informações dos respectivos lugares. A gente tem uma outra imagem aí, né, de Jerusalém, esta um pouco mais fácil. E temos essas referências todas aí a respeito de cada local. Eu não sei muito bem inglês, então não vou aqui gastar tempo tentando traduzir de cabeça esses locais. A gente tem aí também, então a gente teve uma imagem de como era a cidade de Jerusalém, agora a gente tem uma imagem da planta baixa do templo que Herodes reedificou. Aí a gente tem uma outra imagem, né? E a gente vê a dimensão, e essa aí fica até mais fácil da gente observar aí como era Jerusalém, mais especificamente o Templo de Jerusalém. Pode passar. Agora, volta aí e coloca o vídeo, fazendo favor. A gente tem esse vídeo aí, irmãos, que nos dá uma imagem da cidade de Jerusalém e também do templo. Isso tudo é detalhe, só para a gente ter uma ideia de como era, né? Então a gente tem, dá pausa aí, por favor. Então a gente tem esse primeiro local aí, aonde no ponto 1 era a cidade alta, no ponto 2 não. Peraí. Enfim, passa aí, para a gente não perder tempo. Isso, cidade alta, cidade baixa. Gólgota, que está ali no número 3, onde Jesus foi crucificado. Aí nós temos o palácio de Herodes. Veja como era grande, né, Jerusalém naqueles dias. Aí o tanque de Betesda. E o templo. Então veja, irmãos, que o templo, não só Jerusalém era uma bela cidade, mas o templo reedificado por Herodes também era algo bem grandioso. E não era à toa que os discípulos, de certo modo, se orgulhavam desse templo. O bom seria se a gente tivesse imagem por dentro, né? Mais ou menos como era o templo por dentro. Mas qualquer coisa você pode ir lá em São Paulo, no Templo de Salomão, dá para ter um pouco de uma ideia, né, de como era. Por que a gente está observando esses detalhes todos? Porque Jesus, a profecia dita por ele, se referia a esse lugar, a esse templo. E esse templo nada mais era do que o templo que Salomão construiu nos dias do reinado dele. Então a gente tem uma visão aí também do templo. E na verdade, a edificação de Herodes foi uma edificação ainda maior do que o templo de Salomão. A gente tem uma ideia mais ou menos de como era o templo de Salomão ali por dentro. Aí nós temos os bois, né, de bronze, os 10 bois de bronze, se não me engano. Não, 12. O altar, onde se queimavam os holocaustos. O lugar santo, o santo dos santos. Pode passar. E aí, nós então temos os babilônicos destruindo esse templo de Salomão, e depois os romanos vão e conquistam os judeus, e vem os dias de Herodes, que na verdade foi Herodes o Grande que reedificou esse templo dos dias de Jesus.
Então pode passar aí. Ou antes. Então a gente tem uma ideia aqui do tamanho do Império Romano naqueles dias. Ia da Espanha até ali para cima da Galácia, né? Pegava também ali Jerusalém, está um pouco aqui do lado direito. Pode passar. E aí Herodes o Grande governou entre 37 a 4 antes de Cristo e foi aquele que reinou ou governou no tempo em que Jesus havia nascido. Então vamos para Mateus capítulo 2, versículo 1, volte aí suas páginas. É mencionado sobre esse Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 1. O detalhe aí é que Herodes o Grande, então, reedifica o templo em 18 antes de Cristo. E aí ele viveu poucos anos após o nascimento de Jesus. Os estudiosos entendem que Jesus nasceu por volta do ano 5º ou 6º antes de Cristo. E Herodes o Grande veio a falecer no ano 4 antes de Cristo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então aqui é mencionado a respeito desse Herodes, são vários que passaram pela história. No caso, Herodes o Grande foi quem reedificou o templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônicos, depois reconstruído lá nos dias de Esdras e Neemias, mas agora, para tentar ganhar os judeus, ele reedifica o templo e o reedifica de maneira grandiosa. Aí, Herodes o Grande, tendo falecido no ano 4 antes de Cristo, antes do seu falecimento, ele então divide o reino entre 3 filhos. O primeiro deles, aí veja que cada um dos filhos tem esse nome, Herodes, né? Mas o que difere são os nomes após o título aí, se é que a gente pode dizer, de Herodes. Então, o primeiro, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. A gente tem uma imagem aqui da divisão, mais ou menos, de como ficou essa parte aqui onde Herodes o Grande dominava e governava. A gente tem na parte esquerda inferior a Herodes Arquelau, perdão. A gente tem em verde aqui, mais ou menos na parte centralizada, Herodes Antipas e em cima à direita, em amarelo, Herodes Filipe. Para nós aqui o que é importante é Herodes Antipas, porque ele governou justamente nos dias tanto de João Batista quanto de Jesus. Em relação a João Batista, vamos olhar aí alguns textos que se referem a Herodes Antipas. Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lissânias, tetrarca de Abilene. Se refere esse Herodes ao Herodes Antipas, que governou justamente nos dias de Jesus e João Batista. Agora o capítulo 14 de Lucas, e no capítulo 3 aí, se você percebeu, tem o título se referindo a João Batista. Capítulo 14, versículos 3 a 11. É Mateus, tá, irmãos? Perdão. Mateus 14, 3. Só para a gente ler a primeira parte aí do versículo, que a gente conhece a história. Mateus 14, 3, também menciona Herodes Antipas, e o texto diz: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então os irmãos se lembram aí da história? Herodes se casa com a esposa de seu irmão,
e João Batista vai lá falar para o rei que o que ele estava fazendo era algo errado, pecaminoso. Por causa disso, ele acaba sendo decapitado, acaba sendo morto. Aqui no capítulo 14, versículo 1, também é mencionado que esse Herodes Antipas foi aquele que ouviu falar da fama de Jesus. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Agora vamos lá para Lucas 13, versículos 31 a 33. São 3 os momentos que Herodes Antipas está relacionado e é citado juntamente, ou é citado e está relacionado a Jesus. Primeira dessas situações nós vimos lá em Mateus 14, 1. A segunda delas está aqui em Lucas 13, 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então, esse Herodes aqui é o Antipas que matou não somente João Batista, como queria matar o próprio Jesus. 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. A última referência que nós temos aí de Herodes a Jesus é o capítulo 23, versículos 6 a 12, que é momentos antes de Jesus ser crucificado. Versículo 15, para a gente não ler o texto todo, também menciona aí Herodes. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar, pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, irmãos, olha só. Vamos voltar ao objetivo nosso, que é de entender sobre os sinais. Jesus estava no templo com seus discípulos, eles comentam sobre a beleza, Jesus dá essa profecia, eles relacionam essa profecia à volta de Jesus e à consumação do século. Para a gente entender se os discípulos estão certos ou não, nós precisamos saber que templo é esse. E o templo é o templo reedificado por Herodes o Grande, que não conseguiu finalizar. Antes de morrer, divide o seu reino ou o seu governo entre 3 filhos. Dentre esses filhos, um deles foi o que mais sobressaiu. E é o que mais é citado e que tem relação tanto com João Batista quanto com Jesus Cristo, que é Herodes Antipas. Mas na Bíblia a gente tem a citação de outros Herodes, como por exemplo, Herodes Agripa I, que viveu nos dias dos apóstolos, mas também a gente tem Herodes Agripa II, que viveu nos dias do apóstolo Paulo também. E por que ele é importante para nós? Porque o templo começou a ser construído, né? Se eu não me engano, no ano 6º, no ano 18 antes de Cristo, e só foi ser concluído no ano 65 depois de Cristo. No ano 65 depois de Cristo, quem governava era justamente Herodes Agripa II, que era bisneto de Herodes o Grande. Aí nós temos 2 imagens aí. Volta. É a próxima imagem mesmo. Essa imagem aí é a imagem desse templo que Herodes o Grande reedificou e que nos dias de Herodes Agripa II foi finalizado, no ano 65, mas esse local e esse templo nos dias de hoje está dessa forma. Se a gente fazer uma comparação, lado esquerdo, nos dias de Herodes, e hoje, os dias atuais, como está, a conclusão que a gente chega, meus irmãos, é que
Mateus 24, versículo 2, quando Jesus se refere à destruição do templo, é algo que verdadeiramente se cumpriu. Ou seja, o templo foi destruído. Pode passar. Para a gente concluir aqui também, então, o nosso estudo, a gente tem a seguinte consideração aí, ó. A profecia dita por Jesus e os sinais dos quais ele menciona, primariamente, não significavam o fim do mundo, nem a sua volta, como os discípulos pensaram, pois qual é a conclusão que a gente, ou o que comprova isso que a gente está considerando? O templo foi destruído, Jesus não voltou e o mundo continua aí. Milhares de anos depois do templo ter sido destruído, Jesus ainda não voltou e o mundo não acabou. A compreensão que os discípulos tiveram do que Jesus profetizou, pode acender, do que Jesus profetizou, primariamente, não estava relacionado ao fim do tempo e à volta de Jesus Cristo. O que Jesus disse estava relacionado ao que aconteceria 37 anos após o que Jesus disse. Jesus deve ter dito isso por volta aí dos seus 33 anos, porque ele viveu apenas 33 anos. E do ano 33, de Jesus Cristo, até a destruição do Templo de Jerusalém, que foi no ano 70, como o Sododô mencionou na última quinta-feira passada, se passaram 37 anos. Era a respeito desse evento, dessa situação que Jesus estava se referindo. A destruição do templo e os sinais e eventos que ocorreriam quando isso estivesse para acontecer. Primariamente, é esse o sentido e a compreensão que a gente tem que ter do que Jesus profetizou lá em Mateus 24, versículos 1 e 2. Não necessariamente se referia à volta dele e ao fim de tudo que existe, mas especificamente ao que aconteceria e os sinais que antecederiam a destruição do templo no ano de número 70. O que a gente vai fazer na semana que vem, então, é ver o cumprimento desses sinais em relação à destruição do templo que Jesus predisse. São 13 sinais lá, lembram? Então, nós vamos ver o cumprimento desses sinais relacionados não ao fim dos tempos, não à volta de Jesus, mas aquilo que Jesus tinha em mente, que era a destruição no ano de número 70. E aí, a gente caminha um pouquinho mais. Então, hoje, irmãos, basicamente o que a gente fez foi ver aqui de maneira ilustrativa o que era esse templo, como ele era, como ele está nos dias de hoje, para a gente concluir que a maneira como os discípulos interpretaram o que Jesus profetizou não estava de todo ela certa. Não necessariamente Jesus estava se referindo ao que eles imaginaram. Então já guarde essa informação para que você aprenda que primariamente a profecia da destruição do templo se referia ao que aconteceria 37 anos depois. Aqueles sinais se referiam ao que aconteceria antes da destruição daquele templo. Ok? E aí semana que vem a gente vê o cumprimento desses sinais e depois avança aí para se perguntar se de fato a gente exclui a compreensão que os discípulos tiveram de que o que Jesus disse se referia à volta dele e à consumação do século ou não.